Olá pessoal, meu nome é Gustavo Posa e a partir de agora eu vou fazer esse quadro quinzenal explicando alguns conceitos básicos sobre operação no mercado, sobre o mercado em si e algumas particularidades sobre o mercado de criptomoedas. Tá? Eu decidi fazer isso porque eu vejo com uma certa frequência que as pessoas têm algumas dúvidas básicas sobre a operação no mercado, sobre o trading em si e principalmente sobre o que se pode e não se pode fazer, resultados possíveis ou não. Né? Eu tenho visto por conta disso muitas pessoas entrando no mercado, tendo um resultado inicial muito ruim, e por conta disso abandonando essa operação. Eu separei para o vídeo de hoje 3 pontos que eu acho que são a base, né? São a fundação para que a gente entenda como operar e como conseguir tirar do mercado o melhor resultado possível. O primeiro ponto que eu quero apresentar é a diferença entre holding e trading. Eu vejo com uma certa frequência essas duas coisas sendo utilizadas como sinônimos, né? Ou mesmo o holding sendo apresentado como uma estratégia de trading. O holding é um tipo de investimento, na verdade, né? É aquela situação em que eu vou comprar um determinado ativo, e o termo vem do mercado de ações, obviamente, e eu vou segurar esse ativo por um tempo indeterminado. Tá? Isso fazia muito sentido antigamente, provavelmente os pais ou os avós de vocês viam o investimento em ações dessa forma, porque o mercado estava num momento de alta. Né? Então a pessoa podia mensalmente colocar parte do seu salário num determinado ativo, e quando ela estivesse lá prestes a se aposentar, ela vendia aquelas ações e conseguia ter um resto da vida em condições financeiras interessantes. Aqui é uma questão de visão de mercado e de otimismo com relação ao mercado. Se vocês acreditam que no caso das criptomoedas isso é algo que deve acontecer no futuro, quer dizer, se eu comprar agora e segurar 10, 15, 20 anos, talvez mais, essa determinada moeda, eu vou ter um rendimento interessante, funciona, né? Sigam em frente, né? Mas o que precisa ficar claro é que isso não é uma estratégia de trading. Tá? Isso é um tipo de investimento com riscos. A gente está falando de mercado de renda variável, né? Mas eu perco, ou eu não tenho, na verdade, 3 pontos fundamentais do trade. Tá? Toda vez que eu for fazer trading, toda vez que eu for negociar um determinado ativo, seja uma moeda ou uma ação, eu preciso saber qual é o meu momento de entrada e quais são os meus momentos de saída, com lucro ou com prejuízo. O que acontece? No holding eu simplesmente compro e eu vou vender isso quando for conveniente para mim. Tem uma variação desse tipo de investimento que é o DCA, Dollar Cost Average, em que as pessoas compram mensalmente uma determinada quantidade de criptomoedas. É bastante popular em alguns fóruns. Tá? É a mesma situação. Eu vou mensalmente comprar um determinado valor. Eu não estou preocupado com onde eu vou entrar ou com onde eu vou sair. As duas saídas possíveis. Né? Então, os 3 pontos fundamentais para que eu esteja realmente negociando nesse mercado, esteja fazendo trading nesse mercado. Por que isso é importante? Porque determina qual é o momento de entrada, quer dizer, o quanto eu vou pagar por aquele ativo e se esse valor que eu vou pagar está condizente com um valor e com a minha previsão de valor futuro, tá? E o quanto eu posso ganhar com isso, a minha venda numa situação de lucro, e o quanto eu posso perder com isso, que é, né, o nosso stop loss. Eu vou fazer outro vídeo mais para frente explicando esses pontos e como identificar esses pontos, mas agora é importante que a gente saiba que eles existam. Né? Eu tenho
essa informação clara, né? Não é uma situação, e esse erro eu vejo sendo cometido com uma certa frequência, não é uma situação em que eu vou comprar e no futuro isso talvez vá a não sei quanto, né? O Bitcoin talvez vá a não sei quantos mil. Não é nesse talvez, eu preciso ter uma informação real. Olha, é possível que ele vá, né? Estatisticamente é possível que ele vá até determinado valor. E aí eu sei qual vai ser o meu lucro quando ele chegar nesse valor. Também é possível que ele caia até determinado ponto. E aí quem determina qual é esse ponto é o meu risco. E aí eu vou para o segundo ponto do vídeo de hoje. As regras dos 2% e 6%. Tá? Se eu sei qual é o meu ponto de entrada e os meus pontos de saída com lucro e com prejuízo, eu posso calcular qual é a minha relação risco-retorno. Quer dizer, se eu vou comprar um determinado ativo e eu posso ganhar 10 com ele, e eu também posso perder 5, eu tenho uma relação de 2 para 1, certo? Eu posso ganhar o dobro do que eu vou perder. E aí eu tenho um valor que determina o quanto eu posso colocar de dinheiro nessa negociação. As pessoas adoram tratar nos fóruns, nos canais, o trading como se fosse aposta, né? Eu vou o all-in, eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui nesse determinado ativo. Ok, se ele der lucro, beleza. Agora, se ele der prejuízo, está preparado para levar uma perda desse montante, né? Fazendo as contas, a gente percebe, e aí a gente materializa isso, né? Eu me dou conta do valor que eu posso perder nessa situação e eu vejo até que ponto eu estou confortável em fazer aquilo. Bom, para mim é possível arriscar 1.000, 10.000, 100.000, tudo bem, aí é particular de cada investidor, certo? Mas a primeira coisa que eu preciso determinar é quanto por cento do meu portfólio vai ser arriscado em cada trade. A regra dos 2% diz que eu não posso arriscar mais do que 2% do meu montante total destinado para o investimento num trade. Por que é importante a gente ver isso? Porque eu não estou falando de todo o dinheiro que eu tenho, eu não estou falando do dinheiro que eu vou ter se eu precisar vender a minha casa para pagar a conta. Eu estou falando do dinheiro que eu destinei para o trade, dinheiro que eu destinei para esse negócio. Se eu pego 2% desse valor que eu determinei ali, eu sei o quanto eu posso perder nesse negócio e eu sei o quanto esse negócio pode afetar o meu montante total, ou seja, considerando que, essa é uma outra informação que as pessoas têm um certo receio de passar, né? Eu vou perder muito mais vezes do que eu vou ganhar, estatisticamente. Então, se eu tomar uma série de perdas, uma série de losses em sequência, o quanto isso vai afetar o meu portfólio, isso vai afetar o meu total de valor, né? Quantas vezes eu posso perder em sequência para que isso não afete o ganho que eu tive ou que eu vou ter num outro negócio. A regra dos 2% faz com que a gente tenha uma longevidade nesse mercado. Se eu for lá e arriscar tudo de uma vez só, eu talvez erre uma vez só, né? Eu talvez perca uma vez só. O mercado foi para o lado contrário do que eu imaginava, perdi uma quantidade muito grande de dinheiro. Infelizmente, como a gente ouve com uma certa frequência, as pessoas perdem às vezes mais dinheiro do que elas têm, mais dinheiro do que elas destinaram para esse negócio. Assim eu consigo garantir que mesmo perdendo algumas vezes, eu ainda assim consiga com o ganho recuperar essa perda e, nosso objetivo, lucrar com isso. Então vejam que aquilo que eu falava antes da relação entre lucro e perda é extremamente importante. Uma relação de 2 para 1, como eu falei antes, né, eu comprei determinado ativo, ele subiu a 10 ou ele cai a 5 e eu tenho essa possibilidade de entrada, não é um bom negócio, né?
Algumas pessoas vão trabalhar só com 3:1 ou mais, talvez 5:1, dependendo do autor que vocês forem ler. Quer dizer, eu posso perder 5 vezes em sequência e ainda assim, ganhando uma vez só, recuperar isso, né? A regra dos 6% diz a mesma coisa que a dos 2%, só que para o total de trades abertos simultaneamente. Eu posso arriscar 2% em cada trade, mas se eu fizer 200 trades, a regra não vale de nada, né? No total de trades, de posições abertas que eu tenho, eu não posso arriscar mais do que 6%. Assim, pelo mesmo motivo, eu consigo garantir a continuidade das minhas operações aqui. Tá? Para ficar claro, a gente está falando de um trade muito mais lento do que as pessoas costumam comentar em vídeos por aí, né? A febre do day trade fez com que muita gente acreditasse que eu vou fazer um monte de trades ao mesmo tempo, que eu vou investir, que é quase uma máquina de caça-níqueis. Eu não estou falando desse tipo de negócio, eu estou falando de swing trade, eu estou falando de abrir uma posição agora e fechar ela daqui a algumas semanas, talvez daqui a alguns meses. Tá? Um tipo de trade que precisa ser muito calculado, precisa ser muito pensado. Eu vou avaliar qual é o momento de entrada, eu vou avaliar qual é o momento de saída, eu vou ver quanto do meu portfólio está sendo colocado nisso e aí entro ou não nessa posição. Vocês vão perceber, utilizando essa regra, que muitas das vezes eu tenho um determinado ativo que está dando um sinal de compra, mas que não vale a pena, né? Pô, ele está dando um sinal que me indica que o mercado vai subir, mas vai subir até onde? Bom, eu acredito estatisticamente que ele vai até determinado ponto, mas se eu tiver errado, ele pode cair até esse outro determinado ponto. Qual é a minha relação? Quanto do meu portfólio vai ser investido nisso? Quanto eu vou arriscar? Às vezes não vale a pena, certo? Assim eu consigo garantir segurança na minha negociação e consigo garantir que isso me dê um retorno estatisticamente mais positivo a longo prazo, né? Lembrando aquilo que eu falei antes, muitas das vezes as pessoas fazem isso 1, 2, 3 vezes e precisam sair, ou porque estouraram a conta, ou porque não estavam preparadas para aquele tipo de perda. A gente precisa ficar tempo no mercado para que isso dê retorno. Por fim, o meu terceiro ponto aqui, vocês já devem ter visto essa expressão em algumas situações, em alguns fóruns, também diz respeito à nossa sanidade mental, né? Trabalhando com isso. É uma área em que eu preciso estar ciente dos riscos. Como acredito que todos saibam, eu só vou arriscar aquilo que eu posso perder, né? No sentido que eu não vou arriscar o dinheiro que eu preciso no mês que vem para pagar as minhas contas, eu vou arriscar um dinheiro que eu posso destinar para isso, que eu posso ou perder ou deixar ali parado por um tempo indeterminado, é um dinheiro que não vai me fazer falta agora, mas essa ideia do não é mais dinheiro é importante para que a gente trate o trade com profissionalismo, para que eu entenda que isso é um negócio. É mais ou menos como abrir um restaurante, né? Eu estou pegando dinheiro e eu estou colocando no meu negócio, no meu restaurante, no meu, né, na minha loja, no que quer que seja, e esse dinheiro vai virar matéria-prima para me trazer mais dinheiro. Quer dizer, eu vou precisar investir em coisas para esse negócio, eu vou precisar investir em materiais para esse negócio, eu preciso comprar ingredientes para o meu restaurante. Se eu ficar pensando que cada uma daquelas coisas é dinheiro, eu não consigo assumir que em algumas situações vai dar errado, que em algumas situações eu vou perder dinheiro, que em algumas situações eu vou desperdiçar esses materiais. É óbvio que a gente vai fazer com que esse desperdício, com que essa perda seja a menor possível, mas ela vai acontecer. E eu preciso tratar esse dinheiro que está ali na minha conta da exchange, que está operando no robô, que está destinado para isso, como uma matéria-prima, como um material que vai produzir dinheiro e não
como dinheiro, porque senão eu vou ficar ali pensando, puta, perdi mais 5, perdi mais 10, perdi mais, né? Voltou, retornou tanto, né? A regra que as pessoas costumam comentar, né? Só é lucro ou só é prejuízo quando eu vendo, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Aquele dinheiro tá lá para fazer dinheiro. Esporadicamente, e aí eu vou falar disso num outro momento, a gente vai tirar esse dinheiro da conta e aplicar ele em outra coisa, ou utilizar ele para o que quer que seja, né? Mas enquanto ele estiver ali na exchange, ele é matéria-prima, ele é material bruto para gerar mais dinheiro, certo? Esse foi o primeiro vídeo dessa série. Tratei de uns pontos que eu acredito que são fundamentais, que são básicos para que eu consiga explicar as próximas coisas nas próximas edições. Enviem perguntas pelo chat, pelo nosso site. Até a próxima. Muito obrigado e até mais.